Chegámos ao fim do mandato e último mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi presidente nos últimos 2 mandatos, e Francisco Rodrigues dos Santos decidiu fazer uma retrospectiva em relação àquilo que foi a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, as suas melhores e piores características, e acaba por dizer que basicamente que o povo vai ter saudade de Marcelo Rebelo de Sousa, as elites políticas não, e que ele é o último príncipe da democracia. É interessante que Francisco Rodrigues dos Santos consiga acertar tantas vezes ao lado, desde logo porque uma das melhores qualidades que Francisco Rodrigues dos Santos se lembrou para descrever Marcelo Rebelo de Sousa foi a sua presença no estrangeiro. Visitas no estrangeiro que nós todos sabemos que foram um conjunto de, de marchas de ridículo em que Marcelo Rebelo de Sousa basicamente nos humilhava a todos enquanto quebrava todos os protocolos das visitas de Estado. Vamos ouvir Francisco Rodrigues dos Santos porque isto é hilariante. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa é um homem superlativo e inteligentíssimo. É o último príncipe da nossa democracia que ajudou na constituição da própria República Democrática. Foi alguém que teve, como o Pedro disse, um percurso acidentado entre derrotas, vitórias, mas alguém que era ouvido pelos portugueses. Se talvez o senão da sua presidência tenha sido alguma banalização e excesso de intervenção que desgastaram a figura presidencial e retiraram um encanto de solenidade que lhe permite mitigar e dirimir alguns momentos de tensão e de crise política, mas foi sobretudo, eu que queria assinalar, um ótimo intérprete da vontade popular. Portanto, eu diria que será lembrado com mais saudades pelo povo do que pelas elites políticas, e foi um ótimo representante externo de Portugal na cena internacional. Portanto, eu diria que Marcelo Rebelo de Sousa, a mim, que sou uma pessoa da área do centro político e democrata cristão, nos momentos-chave, ele foi sempre um baluarte e um guardião dos valores civilizacionais da matriz cristã do nosso Ocidente. Isso, para mim, era sempre uma salvaguarda de segurança que tive no sistema político, apesar dos excessos e dos exageros. Só é pena tanta dissolução, não é? Eu não sei a que povo é que Francisco Rodrigues dos Santos se refere, honestamente. Eu não sei a que povo... Eu, honestamente, não conheço uma pessoa, e conheço pessoas de várias classes sociais e que pensam muito diferente de mim. Eu conheço literalmente comunistas, pessoas com quem, falo e, portanto, não sou amigo de casa, mas pessoas que conheço e que somos cordiais. Eu não conheço uma única pessoa da esquerda à direita que diga assim: Marcelo Rebelo de Sousa era um presidente que vai deixar saudades. Eu gostava era que Marcelo Rebelo de Sousa, em vez de 2 mandatos, pudesse fazer mais 3 ou 4 e, portanto, ficar aqui até falecer. Eu gostava que ele fosse presidente até não dar mais, até aquilo, ou até deixar de bater bem da cabeça, ou até, não sei, até falecer. Não conheço uma pessoa, honestamente. E acho interessante que Francisco Rodrigues dos Santos diga 2 coisas que me parecem literalmente 2 tiros ao lado, que é: o povo vai ter mais saudades dele do que a elite. Eu acho que ele deixou uma grande satisfação junto das elites políticas, não tenho grandes dúvidas disso. Marcelo Rebelo de Sousa era um globalista, ele basicamente fazia publicidade às dívidas de reparação histórica que ele achava que tinham que ser feitas, viu António Costa a destruir este país com a imigração, nunca abriu a boca para o impedir, e já impediu Luís Montenegro e André Ventura, enviando para o Tribunal Constitucional e sendo um entrave institucional ao avanço de medidas da Lei da Nacionalidade, da nova Lei de Estrangeiros, etc. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa permitiu, sem abrir a boca, a destruição do país, e depois impediu que se resolvessem determinados problemas, nomeadamente naqueles que tinham que ver com a imigração. Outro interessante, que é ele dizer que os portugueses ouviam Marcelo Rebelo de Sousa. Em tempos, os portugueses ouviam Marcelo Rebelo de Sousa no seu comentário político. Era um comentário com muita visibilidade, as pessoas gostavam de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa no comentário político. O problema é que Marcelo Rebelo de Sousa desgastou completamente a sua palavra, já ninguém o podia ouvir no fim, já ninguém o queria ouvir. Marcelo Rebelo de Sousa falava e a maior parte das pessoas ignorava, seja António Costa, seja Montenegro, seja o povo português, seja os próprios comentadores, já ninguém queria saber do que Marcelo Rebelo de Sousa dizia e, portanto, ele basicamente desgastou a sua palavra até a sua palavra se tornar irrelevante. Em última instância, também aceito que se diga que Marcelo Rebelo de Sousa era inteligente, isso acho que é inegável, mas eu gostava de fazer um comentário sobre uma frase que alguém disse há uns anos atrás, que terá dito que Deus deu a Marcelo Rebelo de Sousa tanto de inteligência como de maldade. E parece-me que essencialmente é uma expressão que descreve bastante bem Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, em última instância, apesar de que eu acho que
são, apesar de tudo, personalidades diferentes, mas bastante próximas. Marcelo Rebelo de Sousa faz-me, de certa forma, lembrar Emmanuel Macron. Outra figura bastante inteligente, mas que tem tiques tirânicos e que não tem qualquer tipo de problema de impor uma vontade, mesmo que não tenha legitimidade para o fazer. Macron e Marcelo são peritos nisso, com a diferença de que Macron não terá desgastado tanto a sua palavra, nem foi comentador político, mas apesar de tudo vejo algumas semelhanças. Vamos ouvir a segunda parte. Os microciclos Lá no políticos. fundo, os microciclos são o único problema. Mas isso explica também o facto de não ter conseguido travar os populismos que não serão os populismos do bem? O Pedro, não sei se foi feliz com Marcelo Rebelo de Sousa, não sabia, ao contrário de outras personalidades de proa da nossa cena política. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa, não lhe poderemos atribuir o advento dos populismos políticos. Aliás, eu até quero dizer mais. Eu acho que a emergência dos radicalismos de extrema-direita, deste novo populismo, surge essencialmente do resfriado do período da Troika, em que a nossa classe média pagou a fatura dos excessos da banca, das crises das dívidas soberanas, e que foi fustigadíssima pela carga fiscal, pela ineficiência do Estado e pela pífia contrapartida que os serviços públicos oferecem em áreas que são centrais da sua vida. Mas aí e esse ganhou o sentimento de populismo de descontentamento esquerda. e ressentimento cresceu. Mas não foi, repare, não foi esse populismo que cresceu, na minha opinião. Isso é que é curioso. É que nós tivemos um governo da Troika que, para pessoas de direita ou de esquerda, quer queiramos, quer não, funcionou, e foi uma legislatura que foi cumprida até ao final. E passados 8 anos, o que é que nós temos? Não foi o crescimento da extrema-esquerda, foi sim o aumento desabregado do populismo de extrema-direita, que advém, na minha opinião, deste descontentamento. Antes de ouvirmos a última parte, e são apenas 20 segundos, eu gostava de dar nota de uma coisa. Eu acho interessante esta dicotomia entre o populismo bom e o populismo mau. O populismo bom era o populismo de António Costa, não sei se vocês sabem, mas era a isso que eles se referiam. O populismo mau é evidentemente o de André Ventura, portanto esta dicotomia é bastante interessante. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a prometer que iria diminuir os pobres ou diminuir a pobreza. A pobreza não só não diminuiu nem de perto nem de longe o que Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu que iria diminuir, como aumentou. Portanto, este é um dos legados de Marcelo Rebelo de Sousa. Em última instância, é interessante mais uma vez ver no comentariado político português mentes liberais que reduzem a política à economia. E talvez seja por isso que tenham perdido espaço na política portuguesa. Reparem numa coisa, se a ideia fosse problemas económicos ou estagnação económica como principal motor de crescimento do Chega, nós há 30 anos que estamos estagnados economicamente em métricas per capita. Qualquer pessoa que saiba ler métricas per capita não é o PIB, porque o PIB é amplo que chegue para dizer pouco sobre realidades concretas que às vezes queremos debater. Quando olhamos para métricas per capita, percebemos que há 30 anos estamos estagnados e, portanto, isso não mudou. Não é? Nós não, enfim, a coisa não está, em algumas áreas está, convenhamos, a coisa está pior em algumas áreas, mas genericamente está igual há 30 anos. E portanto, em métricas per capita, pessoas que saibam o que são as métricas per capita perceberão o que eu quero dizer. Mas, na prática, o que mudou verdadeiramente foi o mandato de António Costa e os problemas que o mandato de António Costa trouxe. Vejam os principais problemas que esse mandato trouxe e depois digam-me o que é que terá feito crescer o Chega. Não é muito difícil de perceber. Vamos ouvir os últimos segundos. E sobretudo é aí que também surge Passos Coelho, que será a segunda parte do programa, de uma ausência de vislumbre de materialidade do poder. Ou seja, para que é que serve o exercício do poder? Que reformas? O que é que queremos mudar? E é este horizonte que os portugueses não têm, vivem num estado de paralisia e não conseguem andar no rumo às suas vidas, nem acham que os protagonistas políticos sejam capazes de dar um certo adjornamento e uma injeção de adrenalina para mudar as coisas. Pois, mas esta vontade que o Francisco Rodrigues dos Santos demonstra é um bocadinho contraditória com a vertente liberal do Francisco Rodrigues dos Santos. Não falo em termos de, enfim, de alguns costumes, eu imagino que ele ainda seja pró-vida, quer dizer, eu já sei que ele mudou ideologicamente e que agora está indistinguível de Pedro Costa e de outras pessoas que gostam muito dele há um tempo atrás, mas apesar de tudo nota-se aqui uma mentalidade liberal no exercício do poder, em que o político passou a ser um mero administrador de condomínio, tem um conjunto de questões logísticas para tratar e trata, não dá sentido à atividade política, não cria uma missão para a atividade política, é um administrador de condomínio
é preciso arranjar o telhado, falamos com o administrador do condomínio e ele procura empresas, apresenta ao resto do condomínio e tal, e depois debatemos qual é a mais barata e que à partida resolva os problemas e pronto, avançamos com essa gestão logística. E é isto, que são os tais gestores de decadência, que é o tempo que eu já falo deles e quem vê este canal há um tempo sabe disso perfeitamente. E portanto, era basicamente isto. Eu da minha parte gostava de deixar uma mensagem. Marcelo Rebelo de Sousa não deixará saudades nenhumas, sob qualquer tipo de perspectiva. Marcelo Rebelo de Sousa foi sem dúvida nenhuma um dos piores presidentes da República que Portugal já teve, desde logo porque conseguiu estar quieto nas alturas em que se impunha que ele tinha que se mexer e conseguiu mexer-se nas alturas em que ninguém queria saber do que ele tinha para dizer. E portanto, essa falta de timing, o desgaste absoluto da palavra, a incapacidade de gestão de qualquer crise política e a quantidade de vergonhas que ele nos trouxe em termos de visitas externas, em que quebrava todos os protocolos e fazia os portugueses parecerem os bimbos da Europa, honestamente não deixará qualquer tipo de saudade. Não creio que António José Seguro será um presidente da República brilhante, mas talvez fale menos, e só isso já nos vai poupar algumas humilhações. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as redes sociais do MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.